Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que bom mais uma vez nos encontrarmos para estudarmos a Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço a sua companhia e também, quando você toma esse vídeo e leva adiante, você colabora com o nosso esforço, pregando o Evangelho, compartilhando esperança. Onde a Palavra de Deus vai, ela transforma as realidades. Obrigado porque você tenha nos ajudado nesse propósito. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família. A sua inscrição é muito importante para nós e também o seu gostei ou a mensagem aqui no chat. Por isso, eu lhe peço todos os dias, porque fortalece o nosso canal aqui, tá bom? Vamos ao tema de hoje. Fazer discípulos o foco da missão. Quando Jesus terminou terminou seus dias, depois de ele ter morrido, foi sepultado e ressuscitou, ele reúne a sua fundada igreja para lhes dar um propósito, uma missão. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito, tem uma missão para cada ser humano que aceita o convite para fazer parte do seu povo. Qual que é a missão? Fazer discípulos. Aqui no capítulo 28, versículo 19, nós lemos aí no verso para memorizar, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esse é o propósito, essa é a missão. Para isso existimos. A Igreja Adventista não é um clube social onde as pessoas vão para se entreter. Não, nós temos uma igreja que tem no cerne, no seu DNA, na sua célula-mãe, o gene da missão. Para isso que nós existimos. O dia que nós perdemos esse tino missionário, o dia que a igreja deixar de ser missionária e se tornar um clube social, ela deixa instantaneamente de ser a igreja de Deus, porque ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Agora, o que é interessante aqui nesse texto, eu vou ler para você o capítulo 28, versículo 16, que existe uma sequência lógica para que nós tenhamos aí, nós temos poder e teremos vitórias nesse processo de pregar o Evangelho. O verso 16 do capítulo 28 nos diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O primeiro ponto aqui que nós precisamos entender é que para que nós cumpramos cabalmente a missão que o Senhor Deus nos confiou, o primeiro passo é estar com Jesus. Antes de Jesus dar a missão para os discípulos, designou o local onde eles haveriam de encontrá-lo. Lá no monte, lá na Galileia, para o monte, deve ser o Monte das Oliveiras aqui, e aí Jesus os encontrou ali, alguns adoraram, alguns duvidaram, porque estavam extasiados, será que realmente é ele? Ele ressuscitou? Não é possível, eu vi esse homem morrendo, ele foi sepultado e agora está diante de nós. Alguns duvidaram nesse sentido, não de que Jesus seria capaz, de que seria Deus, não. É que eles estavam extasiados pela visão que tiveram acerca de Jesus ressuscitado. Então, o primeiro passo que você precisamos dar, não podemos esquecer, é estar com Jesus. Você não entrega aquilo que você não tem, você não dá aquilo que você não tem. Estar com Jesus é fundamental, é essencial, para que eu e você tenhamos sucesso nessa empreitada missionária. Logo após, o Senhor Jesus declara a fonte da sua autoridade. Ele diz assim, Jesus, verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a ressurreição, o fato de eu ter vencido a morte, de eu ter cumprido o propósito que o Senhor Deus me deu, o Pai me deu, e agora estou diante de vocês, eu quero dizer que essa autoridade me foi dada, ou seja, a soberania é minha. E como um ser todo-poderoso, onde toda autoridade é me dada, eu digo a vocês, ide e fazei discípulos, ponto final. Ou seja, nós não precisamos temer pregar o Evangelho, achar que seremos rechaçados, que o diabo se levantará contra nós, que as forças do mal, que são tão implacáveis,
irá nos destruir. Não, nós não devemos ter medo disso, porque aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra nos disse, vão e preguem o evangelho. Preguem, não tenha medo, eu estarei convosco. Aí depois dele dizer, prega o evangelho, aí ele dá a incumbência. E ensina também. Prega o evangelho, ou seja, façam discípulos. O que é fazer discípulos? É levar as pessoas a seguirem a Jesus, a amarem a Jesus. Nunca comece a pregar o evangelho pelas doutrinas de Cristo. Leve as pessoas a conhecerem a Jesus primeiro. Elas precisam ser discípulas de Cristo, a ponto de devotarem totalmente a sua vida ao Senhor. Consequentemente, elas irão aceitar com muita facilidade aquilo que o próprio Cristo ensina na sua palavra. Então, nós não podemos inverter a ordem. Fazer discípulos, apresentar Jesus, o seu amor, o seu perdão, a sua maneira carinhosa, misericordiosa que lida com a humanidade. E as pessoas se apaixonarão por Cristo, vão querer cada vez mais conhecê-lo. E aí depois, quando você fizer isso, batize-as, porque agora elas serão discípulas. Pode batizá-las, porque agora elas estão seguindo. Pode batizá-las sem medo de errar. Depois ensina todas as coisas. Alguns querem inverter essa ordem. Alguns querem sentar com as pessoas e ensinar todas as coisas. Enquanto essas pessoas não souberem cada detalhe da revelação escriturísticas, elas não deixam essas pessoas serem batizadas. Nós não podemos inverter aqui. Nós precisamos fazer com que as pessoas se apaixonem por Cristo, entreguem a vida a Ele, conheçam e dediquem-se a Ele em uma atitude de entrega. Aí elas serão batizadas e ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado é um processo de uma vida inteira. Nem uma vida inteira é capaz, né, de nós esgotarmos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós, na caminhada, iremos aprender dia após dia aquilo que o Senhor deseja que aprendamos. Então, aí vem a promessa, e eis que estou com vocês até o fim, ou seja, até a consumação do século. Que interessante, né? Esse é o propósito da nossa igreja. Né? O Russell Burrill, naquele livro Revolucionando a Igreja do Século XXI, acho que eu tenho ele aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Como Revivar a Igreja do Século XXI. Russell Burrill, nesse livro, ele diz, falando sobre a grande comissão, né? A grande comissão é essa que o Senhor Jesus nos dá, de fazer discípulos de todas as nações. Ele diz aqui que a igreja adventista do sétimo dia, que não cumpre esse mandato da grande comissão, ela deixa de ser a igreja de Deus, mesmo tendo na sua fachada o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que nós precisamos nos empenhar, porque eu e você não queremos de maneira nenhuma deixar de ser a igreja de Deus, não é verdade? Queremos continuar sendo membro da igreja de Deus, queremos que essa igreja cumpra o seu propósito. Vamos juntos nessa batalha, orando, pregando, e onde quer que estivermos, temos que levar o evangelho. Interessante aqui, ó. Na língua original grega, literalmente traduzindo esse texto, diz assim, indo, façam discípulo. Ou seja, enquanto vocês estiverem indo, já que vocês foram, façam discípulos. Ou seja, onde quer que você estiver. Não é na igreja. A igreja a gente se reúne para se alegrar e adorar, e se fortalecer e ser ensinado cada vez mais. Mas é no ir, é o sair da igreja, é na vida cotidiana, nas atividades do dia a dia. Enquanto nós estamos indo, estamos fazendo discípulos. É assim que nós fazemos, através do testemunho, da pregação, do exemplo, entende? Que tal você sair hoje nas suas atividades e aproveitar cada oportunidade que o Senhor Jesus colocará na sua frente de testemunhar do seu amor? Quem sabe assim você verá almas entregando a Jesus o coração e assim eu garanto, você vai se tornar mais feliz. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa revelação maravilhosa, por esse chamado. Aceitamos esse chamado. Nos ajude, Senhor, a aplicar a nossa vida, a pregar o nosso evangelho, esse evangelho para todas as pessoas que nós encontrarmos na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem aí o seu dia.